Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7 ao 9. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vemos em Gênesis toda a criação de Deus. Mas vamos para o capítulo 2, vamos ver aqui como foi a formação do homem. Deus formou o homem primeiro do pó da terra. No segundo ponto, Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. É por isso que quando você medita na palavra de Deus, você não tem uma expiração da parte de Deus, você tem uma inspiração da parte de Deus. Porque quando você, quando Deus ele inspira, ele sopra. E quando você inspira, você traz para dentro. Então, quando Deus formou o homem, ele não inspirou, ele expirou. Então, quando nós buscamos algo da parte de Deus, Deus ele expira. E você expira para dentro de você aquilo que Deus quer para a sua vida. Aquilo que Deus quer que ele traga para a sua igreja. Então, Deus formou o homem e lhe deu ali uma casa totalmente mobiliada. O céu era o seu teto, o chão era o piso, a sombra das árvores era o seu refúgio. Debaixo dela, ele tinha o seu quarto, ele tinha sua casa. Nunca houve um lugar tão agradável como a casa que Deus havia dado ao homem. Sua despensa era farta, nada lhes faltava. A sua profissão era jardineiro, pois ele só tinha que cuidar. Ele não era agricultor. Gênesis 2:8 vai dizer assim: e o Senhor, Deus plantou um jardim. Gênesis 2:9 vai dizer: e da terra o Senhor fez crescer toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. Mas então veio a queda do homem. Deus poderia então ali, quando o homem desobedeceu, quando o homem pecou, ter fulminado o homem. Deus poderia já ter destruído o homem ali. Eu criei, já me desobedeci, vou acabar com tudo isso. Eu não quero um mundo que eu criei tão belo, tão perfeito, com uma imperfeição agora. Com um homem rebelde que se rebelou contra o seu Deus. Vou destruir e vou começar de novo. Deus poderia ter feito isso. Porém, Deus usa da sua misericórdia. Ele fez o quê? Deus providenciou vestes para ele. Quando eu estou resumindo todo o acontecimento, porque os irmãos já sabem, quando eles pecaram, quando tiveram que ser retirados do Éden, do jardim do Éden, aí Deus, em vez de matá-lo, Deus começa a cuidar dele. Deus preparou, começando pelas suas vestes. Eles então contaminaram a casa que Deus lhe deu e agora foram expulsos. Teriam agora que construir as suas próprias casas. A terra não deixaria de dar o seu fruto. Porém, todavia, agora, entretanto, teriam que trabalhar nela, arar ela. O pecado, irmãos, ele trouxe graves consequências na vida do homem. Primeiro, ele havia perdido a comunhão com Deus. Segundo, teria que cultivar a terra para poder alimentar-se. Então, veja, Deus poderia ter feito muitas coisas, começado do zero, tudo de novo. Mas aí é que nós vemos a graça tão misericordiosa de Deus, que sempre esteve na vida do homem, suprindo todas as suas necessidades. Merecendo? Não. Pelo seu amor, pela sua misericórdia mesmo. Então, na mensagem que Deus me deu nesta noite, é: quem nós pensamos que somos? Uma pessoa intocável, que ninguém pode dizer nada, que ninguém pode falar nada.
tudo reclama, não aceita nada, que não quer obedecer. Quem é você quando Deus fala e você fecha a cara e vira as costas e vai embora? Quem somos nós? Quem é você, como diz o ditado? Quem é você na fila do pão? Não aceita ficar na fila? Quer ser o primeiro? Quer passar na frente de todos quando todos estão ali na fila esperando por sua vez? Eu não aceito isso. Eu cheguei aqui e vai ser agora a minha vez e vai ser como eu quero. Não é como tem que ser. Quem é você na fila? Então Deus nesta noite vai dizer quem é você. Talvez você não saiba. Gênesis 2,7 diz que você é pó da terra. Deus está dizendo, olha, você se acha isso e aquilo, mas olha, eu vou deixar aqui registrado, escrito, você é só o pó dessa terra. Aleluia. Nós somos muitas vezes orgulhosos, metidos, nos achamos dono de tudo. Não éramos nada, não tínhamos nada, se não fosse o sopro de Deus naquele boneco de barro. E nós não temos nada. Tudo que temos é dele. Tudo que nós somos é pela graça dele, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Eu fiquei imaginando, porque o texto me dá autoridade para pensar isso. Quando Deus trabalhava na criação, aquelas aves, todas coloridas, belas, povoando o céu, as florestas. E eu fiquei imaginando, lendo o texto, quando Deus começou a fazer as plantas, as árvores, com seus verdes também, com seus coloridos, tudo ali cheio de vida, tudo bem. Mas quando eu vou em Gênesis 2,7, eu vejo Deus formando um homem do pó da terra, em quem não havia beleza alguma, em quem não havia formosura alguma, nada que nós pudéssemos admirar e dizer, Deus, que isso tão lindo e tão belo que tu fizeste. Deus simplesmente estava pegando aquele pó da terra, juntando, formando aquele lodo, aquele barro molhado. O que havia de beleza nisso? O que havia de formosura em alguma em nós? Foi quando Deus soprou o sopro de vida na gente e nos fez ali imagem e semelhança dele. Aleluia, aleluia. Nada na terra tem isso. Nada que Deus criou se comparou àquela sua obra de arte feita por suas mãos. Então será que nós não conseguimos entender? Quanto mais você dá ouvido a Deus, mais você se torna a imagem e semelhança dele. Porém, quanto mais você dá ouvido ao inimigo, mais você perde a imagem e semelhança dele. Quanto mais você fecha o ouvido para ouvir as coisas que Deus tem para você, mais você começa a ouvir a voz do inimigo. Como foi que lá no Éden aconteceu? Como foi aquela queda? Foi a partir do momento que Eva, que Adão parou de ouvir a Deus. E eles se corromperam. E eles caíram. E perderam a sua comunhão privilegiada com Deus. Quem daria tudo nessa terra para dizer, hoje eu estive com Deus, ele estava aqui do meu lado conversando, isso é fácil, cara a cara, olho no olho, bafo no bafo, hálito no hálito. Deus calaria a boca de tanta gente. Tamanha era a conversa que Deus tinha de intimidade com Adão. A Bíblia diz que ele vinha na viração da tarde. Todos sentiam de conversar com Adão. Temos que ralar o nosso joelho no chão se quisermos ouvir a voz de Deus. Eu posso abrir a Bíblia, mas meu coração pode estar fechado para as verdades do Evangelho. Meu coração pode estar dizendo, não sei, eu não quero isso, eu não vou viver isso. O Salmo 95, 6 a 8 vai dizer assim, ouvide, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e somos o povo do seu pasto, e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação e como no dia da tentação no deserto. E aí eu fiquei me perguntando, o que é que nós somos? Nós somos ovelhas ou somos bichos?
Quanto mais você se torna uma pessoa desobediente, Deus não permite que você conheça os seus santos caminhos, que você não entre no seu santo descanso, porque o mesmo Salmo continua dizendo, a partir do 9, Salmo 95, a partir do verso 9 a 11, ele continua dizendo assim, ó: quando vós, pois, me tentaram, me provocaram e viram a minha obra, ao longo de 40 anos eu fui entristecido por esta geração. Ele disse: este é um povo que erra em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Ao que jurei na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso. Quanto mais rebelde, quanto mais desobediente, Deus esconde o que Ele tem de mais precioso para nós lá no céu. Deus não se revela, Deus não se manifesta. E o que aconteceu com aquela geração? Só entrou Josué. De Josué e Caleb só entraram eles dois e a nova geração que vinha. Mas todos, dia após dia, cada um ia ficando no deserto. Cada dia, cada vez que aquele povo caminhava, um caía no chão. Cada dia que se passava, outro ia ficando, até que ficou somente aquela geração. Desobediência, rebeldia contra Deus. Aleluia. Mas aí que está. Quando Deus nos usa na ministração da palavra, não é para que você seja o centro, mas é sempre Deus tratando o homem para que ele não caia, que ele esteja preparado para entrar no céu. A mensagem pode ser forte, a mensagem pode ser dura, a mensagem vai mexer naquilo que você não queria que mexesse, mas é Deus sempre tratando o homem para que ele se conserte, para que ele não caia no deserto, para que ele se mantenha de pé, para que ele continue caminhando até chegar na santa terra prometida. É isso que Deus quer. Deus trabalha quebrando o jugo, Deus trabalha quebrando o orgulho, Deus trabalha tirando tudo que lhe desagrada, tudo que afasta você de sua santa presença. É duro demais mexer naquilo que a gente não quer se livrar. É feito uma droga, um drogado, ele não quer ficar de jeito nenhum sem o seu vício. Deus trabalha todos os dias para tirar o nosso pecado, para que você ao menos possa chegar na glória. Glória a Deus. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Então chegará a hora que vamos também ter que dar conta dela. Por isso, Deus todos os dias derrama da sua graça para que você se torne um cristão melhor. Porque, irmãos, infelizmente, há pessoas que começam a odiar o pregador por sua ou por causa da sua mensagem. E você pode até dizer assim, irmão, é que começa a odiar outro irmão por besteira. Eu me lembro quando eu estava em outra obra e ao final perto da entrada, para não atrapalhar tanto o caminho, o pastor deu a ordem: olha, irmão, não deixem que ninguém pegue essas cadeiras que ficam assim de reserva, não botem ali não para não atrapalhar o caminho. E eu, como obreiro, né, disse: amém, pastor, está certo. E todos os irmãos que chegaram: não, tem bastante cadeira lá na frente, não bote aqui não, que o pastor pediu, para não estar atrapalhando. Os irmãos: amém, irmão, não se preocupe não, irmão, isso é besteira. Sentava como qualquer outro. Mas chegou um abençoado. E aí ele já foi pegando a cadeira lá e disse: irmão, dá licença aqui, por favor, olha, o pastor nos pediu que não colocassem mais cadeira aqui, porque tem bastante ali sobrando. Todo mundo pode se acomodar, para não atrapalhar aqui. Quem é você? Eu disse: não, irmão, eu só estou pedindo educadamente, né, que o pastor pediu. Nós somos cristãos, uma ordem veio do nosso pastor. Quem é você? Eu vou colocar aqui. Se quiser, venha tirar. Então, praticamente, ele me chamou para estar ali dentro da igreja. Irmão, imagina a gente pregando. Deus trabalhando no coração do homem. Deus sabendo do teu íntimo. E você não está gostando. E você começa a ficar agoniado, começa a ficar incomodado. Deus trabalhando, Deus revelando, Deus falando. O pregador não sabe, a igreja não sabe, mas você sabe. Aí passa a odiar, porque até para dar a paz do Senhor já dá de cara fechada. Sabe? Aí, antes era assim: ô meu irmão, um abraço. Ô meu irmão, aperto de mão. Ô irmão, que saudade. Mas quando a palavra de Deus mexeu aonde você não queria,
Eu não gosto esse pastor, ele pensa que ele é o quê? Ele está falando ali de mim. Não, é Deus falando na igreja. É Deus mexendo, catucando ali, olha, onde você pensou que ninguém chegaria, mas Deus chega. Judas estava lá no profundo do mar. Quem me ouvirá aqui? A ponto que Judas quis tanto fugir da presença do Senhor, que quando ele estava lá dentro daquele peixe, lá na profundeza, ele sentiu saudade de adorar a Deus no templo. E ele fez uma oração ao Senhor. Essa oração Deus ouviu e respondeu e fez com que o peixe o retornasse para a terra. Deus enviou profetas e os rejeitavam, os perseguiam e zombavam deles. E o mesmo foi com quem? Com Cristo. Quem foi que crucificou Jesus? Foi o sistema político da época? O sistema político da época ainda não estava nem aí para a religião, mas ele queria só poder. Ele queria dominar. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Lá em João, no seu capítulo 1, a partir do verso 11, bem conhecido, diz assim: ele veio para os seus e os seus não receberam. Deus, ou seja, não foram os de fora, foram os da sua própria casa. E é mesmo assim muitas vezes. O mundo está lá fora, aprontando e bordando, e Deus está aqui trabalhando para te ver novamente de pé, para deixar que você se afunde no seu pecado, no seu orgulho, na sua soberba. Mas você começa a odiar aquela palavra, e aí é um sistema próprio. Não é os de fora que estão nos rejeitando muitas vezes, é o de dentro de casa. E é por isso que estamos muitas das vezes rodeados de heresias por todos os cantos, porque cada um busca ouvir aquilo que massageia o seu próprio ego. Naquela igreja ali, fala muita coisa que eu não estou gostando. Vou para tal hoje. Aí chega lá, olha isso aí. Isso eu precisava. Tome bênção, tome vitória. Eita, que Deus vai me dar um carro, que Deus vai fazer meu bolso encher. Eita, ai daquele que tocar em mim, ai daquele que mexer com o giga do Senhor. É isso que as pessoas querem. Mas Deus é um Deus que sara feridas. Que ferida é essa? Você pensa que o pecado traz coisa boa? O resultado de muitas vezes do pecado são mágoas, são tristezas, são decepções. E aquilo que Deus estava te poupando, você não quis ouvir. Eu separei uma frase que diz assim: mas enquanto a própria igreja destrói um membro da igreja, um irmão em Cristo, o diabo sentado diz: não precisei fazer nada. Eles próprios estão se destruindo. Nós somos obras de sua mão. Então, irmão, devemos permitir Deus nos moldar conforme a sua santa vontade. Porque é Deus que sabe o que há de melhor e o que tem de melhor para nós. Não somos nós mesmos. Mas enquanto nós estivermos agindo assim, nos destruindo um ao outro, o diabo fica sentado, fica comendo pipoca como quem vê o cinema. Estou aqui, vou ficar aqui hoje. Senta e fica vendo um digladiando contra o outro. Um querendo ser maior e melhor que o outro. Um querendo derrubar o outro. Por isso que o título que eu coloquei é: nós somos obras da mão de Deus. Devemos nos permitir ser moldados por Deus. Se um vaso já passado pelo forno quebrasse, fica impossível de fazer o vaso novamente. Mas como eu creio na palavra de Deus que diz que nada para Deus é impossível, então eu creio que Ele tem poder de novo, de pegar todo aquele carro, todos aqueles pedaços já quebrados e moldá-lo novamente. Que busquemos ser cada dia mais a imagem e semelhança de Deus. Que possamos dar mais ouvido à palavra de Deus. Quanto mais eu escuto e recebo da parte do Senhor, eu não estou dizendo que não devemos examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. E se isso parte de Deus, quanto mais você busca de Deus, mais você vai desfrutar das coisas de Deus. Mais você vai estar próximo de chegar ao céu. Qual é o nosso objetivo? É viver na terra. Quando tudo isso findar e ficar aqui, a Bíblia diz que há um lugar preparado para nós lá dentro. O Senhor Jesus disse:
eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele não desampara. Mas ele disse, eu vou preparar-vos um Consolador. Mas quando eu voltar, ele já tem deixado lá uma casa preparada para cada um de nós. João 14. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.